as gôndolas, a Ponte dos Suspiros, o Grande Canal, o Palácio Ducal e a Basílica de São Marcos. Veneza domina a arte de espetáculo. Nesse inventário, onde as obras-primas servem de cenário para clichês românticos, é difícil distinguir o que é real do que não é, o que é genuíno do que é falso. Certo é, os venezianos são filhos da lagoa. Sem o mar e os barcos, eles nunca teriam inventado o mundo deslumbrante que foi a República de Veneza. E é sem dúvida por isso que o lançamento de um novo navio de cruzeiro é um evento tão importante. Para coroar o evento, a madrinha deste imponente navio branco é a mais célebre atriz italiana, Sophia Loren. Que embaixadores do sonho seriam melhores para este cruzeiro? Bem, é maravilhoso porque quer dizer, você pode ir. Você escolhe o lugar que quer conhecer e descobrir, e escolhe a viagem que quer fazer. Acho absolutamente incrível para uma família poder permanecer unida e assim poderem ver tantos lugares maravilhosos e descobrir tantos locais fantásticos no mundo. Quando entrei e vi o navio, devo dizer que foi absolutamente incrível. Eu sou alguém bem ansiosa. Eu sinto sempre a grandiosidade deste momento e, de fato, fico bastante emocionada por causa dele. Sim, eu sinto. Estejam todos preparados, porque algo grandioso está prestes a acontecer. Veneza desperta. A Praça de São Marcos tem a elegância de um teatro. Horas antes da cortina subir, as pessoas se ocupam montando o cenário. Homens e mulheres que começam o trabalho são como atores para entrar em palco. Além do cenário, há uma cidade real. Não muito longe da Praça de São Marcos, bastando atravessar algumas pontes e percorrer umas ruelas, pode sentir-se o pulsar de Veneza.
No mercado de Rialto, clientes habituais compram peixe fresco que chega diariamente de Chioggia, Porto da Lagoa. Mas esta outra Veneza perde habitantes anualmente. Mudam-se para Pádua, Mestre e os novos complexos habitacionais em terra. Mas regressam a Veneza todas as manhãs para ir trabalhar, parando sempre para o indispensável café. Piazza San Marco. Os primeiros espectadores chegaram. O espetáculo pode começar. Veneza gosta de se admirar no espelho do passado. Ela não consegue deixar de querer parecer-se com a cidade do século XVIII pintada por Guardi e Canaletto, uma cidade brilhante, onde a vida é leve como nuvens ou o vento na lagoa. Preservar tal patrimônio, difícil de compreender, não é fácil. Desde a sua inauguração, o Café Florian foi conhecido como um café cultural, pois o escultor Canova era um amigo íntimo dos proprietários. Eles eram amigos desde a infância, colegas de escola, a amizade entre eles ditava completamente o tom. O café virou ponto de encontro de artistas. Acho que a atmosfera tornava-o bastante vanguardista, um local onde se ouvia falar de todas as mais recentes tendências que surgiam naquela época, numa cidade como Veneza. Foi aqui que mulheres puderam entrar em um café pela primeira vez. Podiam vir tomar café aqui, enquanto ainda era proibido em toda a cidade, em toda a Itália e na Europa. Em Veneza, novas ideias circulam rápido, como as mercadorias que vinham dos 4 cantos do mundo conhecido. Na era bizantina, Veneza importava especiarias preciosas e café do Oriente. Ao chegar a Veneza em 1683, o café era uma planta medicinal. Histórias inacreditáveis sobre o café começaram a circular. Dizia-se que em Istambul ele tornava as mulheres lascivas e causava a perda da virilidade nos homens. O Café Florian abriu em 1720. 100 anos depois, Veneza tinha 311. Ou seja, um café para cada 500 habitantes. Para entender a história das relações entre Veneza e o Oriente, precisamos olhar para a história do Mediterrâneo. No seu auge, o Império Romano estendeu-se da Europa Ocidental ao norte da África. Devido às invasões bárbaras no Ocidente, o Império recuou para o Oriente, com Constantinopla como nova capital. Sob a liderança dos soberanos recém-cristianizados, o Império Bizantino expandiu-se, colonizando a Itália e, especialmente, Veneza. Mas o Império declinou com a expansão otomana. Veneza e Constantinopla, ambas herdeiras de Bizâncio, guerrearam, mas sempre mantiveram relações comerciais. Entre os séculos XII e XVIII, Veneza foi grande potência mediterrânica, sem ambição territorial, pois sua força era o comércio e a diplomacia.
Mesmo durante os tempos de confronto direto, como na Batalha de Lepanto, onde a frota veneziana esmagou a frota turca, os venezianos nunca deixaram de fazer comércio com os turcos. Em 1621, abriram postos no Grande Canal. A partir do século XII, 3 irmãos mouros do Peloponeso chegaram a Canarégio, abrindo caminho. Como Veneza, cidade de tal porte, competiu com as potências da época? O segredo está ali, por trás daquelas longas paredes de tijolo. O Palácio Ducal e a Basílica de São Marcos representam as dimensões política e religiosa da Sereníssima. Mas o segredo do seu poder era o seu estaleiro. Neste estaleiro, que ocupava 10% da cidade, construíram-se milhares de galés e navios mercantes que navegaram o Mediterrâneo, trazendo as riquezas do Oriente. É preciso imaginar as miríades de pessoas a trabalhar neste lugar. Um número incrível de artesãos era empregado no estaleiro. Claro, os mais importantes eram os carpinteiros. Depois havia os marceneiros, os construtores de remos e mastros, o ferreiro e os fundidores de metal. Todos os ofícios estavam representados, até a humilde alvenaria. No estaleiro, pela primeira vez na história, 2 habilidades eram exclusivas das mulheres: a confecção de velas e a produção de cordas. Havia uma fiação onde o fio era transformado em cordas para os navios. É preciso que se imagine que o estaleiro era como uma colônia habitada, onde tudo era organizado para um único e exclusivo propósito: a construção de uma galé. De todos os barcos construídos aqui, um era totalmente excepcional: o Bucentauro. O Bucentauro era uma galé bem particular. A parte superior foi modificada para muitas pessoas. O último Bucentauro tinha quase 2.000 entalhes decorativos em madeira cobertos com folhas de ouro. O Doge e seus ilustres convidados embarcaram a bordo desta embarcação tão especial para a celebração do Dia da Ascensão, tornando-a verdadeiramente memorável. Isso incluía uma cerimônia que era metade religiosa e metade pagã. No decorrer da cerimônia, que acontecia próximo ao porto do Lido, o Doge lançava um anel na água, assim selando seu matrimônio com o mar, o qual era simbolizado por Netuno. Era uma forma de agradecer ao mar pela prosperidade de Veneza. Graças à sua atividade comercial, Veneza expandiu seus horizontes e fronteiras, tornando-se a encruzilhada do mundo. As fachadas dos palácios à beira do Grande Canal refletem sua prosperidade.
Até o início do século IX, Veneza esteve sob domínio bizantino. O santo grego Teodoro era padroeiro da cidade na época. Em 828, mercadores de Alexandria trouxeram o corpo de São Marcos, o novo padroeiro. Essa mudança simbolizou a emancipação de Veneza de Bizâncio e marcou sua identidade como Estado ocidental. Mas a Sereníssima nunca esqueceu suas raízes orientais, evidentes na Basílica de São Marcos. As igrejas góticas são o arquétipo da fé ocidental. Uma nave central percorre toda a igreja, da entrada ao altar. É o símbolo da longa jornada para Deus. No modelo bizantino, grego e oriental, as igrejas contam com 5 cúpulas que simbolizam a divindade. Elas garantem a presença de Deus em cada etapa da vida de um cristão. Você entra, está aqui. Em qualquer direção, Deus está em todo lugar, acima de você. De certa forma, você já o alcançou, porque Ele te ama e está sempre acima de você. Os venezianos buscaram inspiração no estilo desenvolvido em Bizâncio e esperavam igualar o alto nível das conquistas bizantinas. Mosaicos feitos por mestres bizantinos. Quando os engenheiros e arquitetos gregos vieram construir a igreja, trouxeram com eles os mosaicistas bizantinos. Devido ao fato de que as viagens não eram nem um pouco simples ou velozes naquela época, os artistas também trouxeram suas famílias e seus ateliês. Então, se estabeleceram em Veneza, transmitindo técnicas aos artistas locais. Foi assim que, no espaço de 150 anos, um grande número de oficinas de mosaico se desenvolveu em Veneza. Sob a influência dos mestres bizantinos, a iconografia que embeleza as cúpulas é pura obra clássica bizantina. É olhando para o interior das cúpulas que podemos admirar os mosaicos mais antigos. Por séculos, artistas cobriram as paredes da basílica com mosaicos, seguindo o trabalho de seus antecessores. Da simplicidade bizantina à exuberância barroca, esta obra monumental expressa a influência oriental permanente em Veneza. Saindo de Veneza, o Música inicia seu cruzeiro inaugural.
Desce lentamente o Giudecca, enquanto seus passageiros desfrutam do majestoso panorama de uma das cidades mais belas do mundo. Saindo da lagoa, o Música logo chega ao mar. Destino, Bari e o sul da Itália. A caminho de Bari, passageiros descobrem seu hotel flutuante, uma viagem dentro da viagem. Estamos chegando a Bari. É um dos principais portos do Adriático base de balsas que ligam a Itália à Grécia ou Croácia. Na Idade Média, Bari já era uma cidade de marinheiros e comerciantes. 2 séculos após Veneza ter os restos de São Marcos, marinheiros de Bari roubaram as relíquias de São Nicolau de Mira, na Turquia. Patrono da cidade, a veneração a São Nicolau se espalhou além das fronteiras italianas. Em Bari, assim como em outras partes do mundo, São Nicolau sempre foi associado a marinheiros e comerciantes. Grandes. Cidades marítimas e fluviais escolheram São Nicolau de padroeiro. É o caso das grandes cidades situadas ao longo do Reno ou do Danúbio. Nas grandes cidades marítimas, bem como nas cidades do interior, muitas vezes se encontra São Nicolau na Praça do Mercado ou uma igreja dedicada a São Nicolau. O colapso bizantino abriu o sul da Itália a outros conquistadores. Bari tornou-se normanda em 1071. Destinada a receber as relíquias do padroeiro, a Basílica de São Nicolau, com sua fachada muito simples, é um dos mais belos exemplos do estilo românico no sul da Itália. Após os normandos,
os suábios dominaram a cidade e ergueram fortes fortificações. Seguiram-se as invasões angevinas e aragonesas. Após séculos de ocupações sucessivas, o que resta da era bizantina? Foi no início do século XV que a arte veneziana começou a suplantar a arte bizantina. No entanto, notamos que, embora haja poucos sinais arquitetônicos da presença bizantina aqui, no nível iconográfico, não há dúvida de que Bizâncio deixou uma marca profunda na região. Uma marca muito forte. De Bari, rumo sudoeste à Turquia. Cerca de 1.100 quilômetros além de Bari, nos aproximamos de Izmir. Na antiguidade, era chamada de Esmirna. Hoje, Izmir é o maior porto turco no Mar Egeu. No período greco-romano, um grande número de colônias floresceu nas margens do Mar Egeu. Entre essas cidades, Éfeso era a mais poderosa e próspera. A fundação de Éfeso é muito antiga. Após séculos de ocupação lídia, persa e grega, sob os romanos, a cidade se tornou uma das maiores da antiguidade clássica. A Era de Ouro Romana começou no século II. A população da cidade atingiu 200.000 habitantes. Plebeus compunham a maioria. Havia também aristocratas, escravos e mercadores. Muitos vieram do leste da Anatólia. Foi por isso que muitas línguas diferentes eram faladas aqui em Éfeso, e muitas religiões diferentes eram praticadas. A cidade sempre foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Sabemos que a maioria da mercadoria, as matérias-primas importadas ao Ocidente pela Rota da Seda, tudo passava por aqui. A Biblioteca de Celso, com colunas coríntias duplas, é um dos edifícios mais belos de Éfeso. É um lembrete da prosperidade da cidade durante o século II da nossa era. Naquela época, Éfeso ficava à beira-mar com seu porto vital para sua prosperidade. Mas os depósitos aluviais do rio gradualmente fizeram a costa recuar e assorearam o porto. Aos poucos, Éfeso sumiu sob os sedimentos. Só na segunda metade do século XIX, as escavações revelaram a extensão do local.
Com a costa turca a este bordo, rumamos ao norte. Esta rota levará o Música ao seu destino, Istambul. Durante a noite, cruzamos o Estreito de Dardanelos para o Mar de Mármara. Ilhas Príncipes estão à vista. Chegamos a Istambul. O momento esperado finalmente chegou. No promontório, surgem a Mesquita Azul e Santa Sofia. Ali está Bizâncio, ali está Constantinopla. Isto é Istambul. Em ambas as margens do Bósforo, um pé na Europa e outro na Ásia, Istambul será sempre a mítica porta para o Oriente para os viajantes. Para sentir o pulso desta cidade, vá à Ponte de Gálata. Esta ponte no Corno de Ouro é um centro de transportes, com carros, peões e barcos por todo o lado. A explosão populacional faz com que as duas pontes que ligam a Europa e a Ásia já não bastem. Para as massas diárias que cruzam o Bósforo, o número e o tamanho dos ferries crescem. À espera do metro submarino, onde mais os habitantes de uma cidade atravessam de barco para outro continente todas as manhãs para o trabalho, vasto demais para ser governado e desgastado por invasões, o Império Romano estava à beira do colapso. Em 324, Constantino fundou uma capital no Bósforo. Esta nova Roma seria Constantinopla, a cidade de Constantino. Nos séculos seguintes, Constantinopla sempre se embelezava e deslumbrada. Após os romanos, os bizantinos fortificaram a cidade, então só parte da margem ocidental do Bósforo. Quando Roma caiu em 476, Constantinopla era a única capital do Império Cristão.
Por quase 8 séculos, o Império Bizantino foi um bastião do cristianismo no Oriente e uma barreira aos bárbaros e, mais tarde, ao Islã. O reinado de Justiniano marcou a Era de Ouro de Bizâncio. A Basílica de Santa Sofia é sua maior obra. Quando o imperador Justiniano ascendeu, ele quis que esta fosse a maior igreja de sua época. Ordenou uma cúpula enorme para Santa Sofia e queria que fosse a maior do mundo. A cúpula de Santa Sofia é única. É inigualável no mundo. Para os otomanos que conquistaram Constantinopla, esta cúpula tornou-se uma referência especialmente para Sinan, o mais brilhante arquiteto otomano. Sinan foi grandemente influenciado pela Santa Sofia. Ele tentou reproduzi-la ao construir suas maiores mesquitas. Fundações instáveis, terremotos, incêndios. A basílica que Sinan descobriu no século XVI passou por muito. Mas o imperdoável foi o saque dos cruzados em 1204. Em comparação, deve-se ressaltar a benevolência do sultão Maomé, o conquistador, ao tomar Constantinopla. Quando o sultão Maomé, o conquistador, viu Santa Sofia pela primeira vez, ele ficou impressionado com a arquitetura. Ele não queria que fosse destruída, queria que ficasse intacta e fosse transformada numa mesquita. A maioria dos materiais da Basílica de Santa Sofia, como as colunas de mármore, veio do Egito, Éfeso e outros, do Império. As paredes de mármore utilizadas foram extraídas de Proconeso, Naxos e Paros locais, onde se encontram as pedreiras de mármore. Justiniano queria que Santa Sofia simbolizasse a unificação do mundo. Naquela época, ainda se acreditava ser possível. Uma galeria de grandes dimensões e considerável altura circunda completamente a nave central, estendendo-se por todo o seu perímetro e adicionando uma sensação notável de imponência e majestade ao espaço interior da basílica. Este é o gineceu, setor feminino. Os mosaicos mais belos estão situados nesta parte do edifício, como o do mosaico Deses, ou mosaico da súplica. Cristo, a Virgem e São João Batista são retratados em folha de ouro. Além da proeza técnica, o que é mais admirável aqui é o realismo no tratamento dos rostos. Além da religião, os mosaicos de Santa Sofia ilustram roupas, joias, penteados e os rostos dos soberanos bizantinos. Istambul é uma cidade que representa a síntese de Bizâncio, Constantinopla e da Istambul dos dias de hoje. A Basílica de Santa Sofia representa de forma bastante clara e completa essa síntese. É o símbolo da cidade.
Santa Sofia vigia a cidade há quase 1500 anos. 15 séculos em que as caravanas trouxeram tesouros da Ásia Central e Arábia. Joias, tapetes e vários outros objetos ornamentais, tais como arcas e sedas ricamente bordadas a ouro. Oficinas do Grande Bazar produziam tudo isso. Os venezianos compravam esses produtos aqui e os levavam de volta para a Itália para revendê-los com um lucro enorme. Hoje, cargueiros e balsas substituíram felucas e escunas. Na época da Rota da Seda ou do comércio com Veneza, as águas do Bósforo eram um centro de tráfego intenso para veleiros. Nas margens, havia palácios e fortes, como Rumeli Rizar, erguido por Mehmed II em 1452, um ano antes da queda de Constantinopla. Aqui também descobrimos os iales, casas de madeira tradicionais, que são o orgulho dos habitantes mais ricos de Istambul. Os mercadores venezianos eram também diplomatas. Graças aos arquivos, sabemos que as relações de Veneza com potências como a Áustria e a Espanha eram de base monetária. Eles praticavam diplomacia monetária. Isso foi crucial no Império Otomano. Veneza deu ao Império acesso comercial e diplomático ao Ocidente. Não nos podemos esquecer que, em dada altura, durante o Renascimento, a língua diplomática era o italiano, visto que a Toscana era a potência dominante. Sem negar a influência veneziana e o estilo bizantino, muitas obras-primas foram produzidas em Constantinopla, sob os otomanos, como a Mesquita Azul. Com cúpulas e 6 minaretes, a Mesquita Azul é uma obra do período tardio. Construída no início do século XVII, quando o poder do Império Otomano estava em rápido declínio, foi inspirada num modelo elaborado 150 anos antes pelo incomparável Sinan. Para uma melhor noção da elegância e diversidade da arquitetura otomana, é preciso ir ao Museu do Palácio de Topkapi, que por 400 anos foi o centro político e sede do governo do Império Otomano. Na sua organização, na sua concessão e no seu design, Este palácio reflete a estrutura do Império Otomano.
A primeira parte é inteiramente cedida ao Estado, o Estado que tudo abrange, e também ao Conselho Imperial. A segunda parte é a Porta da Felicidade, com os haréns, escolas imperiais para herdeiros do trono e o salão de recepção onde embaixadores eram apresentados à corte. O palácio também reflete a organização militar turca. Contudo, o que mais transparece do Topkapi é o que se poderia denominar uma modéstia esplêndida. Se os cafés eram clubes literários da moda na Veneza do século XVIII, em Constantinopla faziam parte do dia a dia. Hoje, em Istambul, o café com narguilé ainda faz parte da arte de viver. Eu tenho frequentado este local por um longo período de tempo, devo dizer, e venho aqui há bastante tempo. Eu fumo narguilé, bebo um café e converso com meus amigos sobre tudo, como política, futebol ou os problemas da Turquia. Venho cá diariamente para ver os amigos. Preciso. É essencial. É o meu modo de vida. Com o café, a situação é exatamente a mesma. Não vivo sem ele.